A nossa igreja tem passado, né, esse mês de abril, onde nós estamos refletindo todos os domingos sobre uma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E hoje nós vamos estar falando mais uma pergunta, que é: por que estáis angustiados? E essa pergunta está lá em Lucas, capítulo 24, do versos 36 ao 49. E nós vamos estar lendo esse texto, então. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, disse: Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, como nós falamos, né, nós vamos estar meditando nesta pergunta: por que estáis angustiados? Essa passagem, ela surge num contexto muito interessante. Quando 2 discípulos de Jesus estavam indo em sentido a Emaús, né, na aldeia de Emaús, já era tardinha, e era no final do domingo de ressurreição do Senhor Jesus. E aí Lucas nos conta, nos versos 13 e 35, como que Jesus foi ao encontro daqueles 2 discípulos. E apareceu a eles, e os motivou para retornar para Jerusalém. Então, quando Jesus encontrou com aqueles 2 discípulos, Jesus disse para eles: voltem para Jerusalém. E eles voltaram correndo até Jerusalém e encontraram os 11 discípulos que estavam provavelmente em uma casa, e eles estavam lá, né, desamparados, angustiados, com medo, sem saberem o que iria acontecer. Afinal de contas, Jesus estava morto. E então eles chegam e falam para aqueles 11 que tinham ficado que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus tinha encontrado com eles no caminho. E antes mesmo que eles pudessem questionar alguma coisa, Jesus aparece então para eles. E é isso que a gente leu no verso 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles ficaram assustados e com muito medo, e não acreditaram que aquele era realmente Jesus. Acharam então que estavam vendo um espírito naquele lugar. Afinal de contas, eles tinham deixado Jesus morto lá na cruz. Interessante porque Jesus tinha preparado todos eles. Tinha falado que ia ser morto, mas que ele ressuscitaria. E eles até acreditaram. Mas na hora, né, quando chegou lá que viu assim, Jesus morreu, aquela angústia bateu, aquele medo bateu, aquela aflição bateu. E aí Jesus chega e pergunta para eles: por que estáis angustiados? E antes mesmo que eles falassem alguma coisa, Jesus já tinha visto no rosto dele. Afinal de contas, quando a gente está abatido, triste, o nosso rosto logo demonstra. Jesus percebeu claramente essa angústia no semblante dos seus discípulos. Mas Jesus tinha preparado eles. E aí a gente vem então questionar o que vem a ser angústia. O que é essa angústia? Angústia é um sentimento, aquele sentimento que a gente sabe o que é e sabe como é. A gente não consegue explicar muito bem, a gente sabe que é algo muito difícil, muito doloroso.
E isso é, então, angústia. O dicionário vem falar que angústia é ansiedade, aflição intensa, agonia, é ânsia. Então, é isso que os discípulos estavam sentindo. Eles estavam agonizados, eles estavam ansiosos. Tipo assim, o que vai ser agora? Eles ficavam pensando, Jesus morreu na cruz, e agora? O que vai ser? Então, eles bateram aquela angústia neles. E o dicionário define essas palavras para a gente. Define como ansiedade, como aflição, uma aflição muito intensa, algo forte, como uma agonia. E a gente precisa ver, então, 3 importantes considerações sobre a angústia. A angústia é um sentimento normal aos seres humanos. Então, todos nós podemos, em algum momento, estar angustiado. Todos nós podemos, em algum momento, estar com o nosso coração aflito. Todos nós podemos, em algum momento, estar sentindo essa aflição intensa, agonizado. Então, é um sentimento dos seres humanos. Mesmo sem querer, a gente sente esse sentimento. Às vezes a gente fala assim, não, eu sou forte, eu passo por todas as situações, mas chega um momento que nós também, todos nós, poderemos estar passando por esse momento de angústia. Um outro também fato em que a gente deve estar considerando é que os nossos sentimentos refletem, queiramos ou não, em nosso semblante. Então, assim, a gente pode até tentar esconder, mas o nosso rosto, ele sempre vai dizer aquilo que está passando no nosso coração. Dificilmente nós vamos estar com o coração angustiado, triste, preocupado e vamos estar sorrindo. E dificilmente também nós vamos estar com o nosso coração alegre, feliz e vamos estar chorando aquele choro de tristeza. Então, o nosso semblante, o nosso rosto, ele vai sempre transmitir aquilo que está em nosso coração, mesmo quando a gente tenta esconder. E Jesus, quando ele olha para os discípulos, ele logo vê assim, no semblante deles, por que estáis angustiados? E também uma outra consideração que a gente precisa fazer sobre a angústia é que Jesus se importa com os nossos sentimentos. É isso que a gente vai ver depois mais para frente. Jesus, ele se importa com aquilo que a gente sente. Ele se importa com o que passa no nosso coração. E é por isso que ele chegou para os discípulos e perguntou, por que estáis angustiados? Por isso que ele voltou até lá, porque ele se importa com os nossos sentimentos. Pode ser que, às vezes, alguém aqui nessa noite tenha chegado aqui com o coração triste, aflito, angustiado por alguma situação, alguma coisa que aconteceu. Saiba que Jesus se importa com os seus sentimentos. Ele se importa com aquilo que passa no seu coração. O mesmo Jesus que fez aquela pergunta para os discípulos, ele hoje faz para você também. Ele hoje faz para mim também. Por que você está angustiado? Podemos crer que Jesus ainda hoje faz essa pergunta, porque Jesus, ele se importa conosco. E é interessante observar a maneira como Jesus tratou a angústia daqueles discípulos naquela noite. Ele não criticou, ele não chegou lá e falou assim, pô, gente, eu falei com vocês que isso tudo ia acontecer, mas que eu ia ressuscitar, por que vocês estão aí angustiados? Eu falei que iria ressuscitar. Ele não criticou, ele apenas ajudou, ele se importou, ele não fez acusação para nenhum daqueles discípulos. E é de forma graciosa, Jesus permitiu àqueles discípulos viverem uma experiência marcante na vida deles. E aí Jesus veio, então, começa a tratar da angústia dos seus discípulos. E ele também quer tratar das nossas angústias. Ele também quer tratar do nosso coração. E a primeira coisa que a gente vai perceber, uma forma de tratamento para a nossa angústia, é quando a gente pode pensar que a gente pode estar descansando no poder de Deus. Jesus vem falar, olha, descanse no poder de Deus. O verso 37 nos fala que os discípulos estavam muito assustados. De 39 ao 40, ele vai mostrar para a gente o que Jesus falou para os discípulos. O verso 39 fala assim, olha, olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho.
E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ele quis mostrar ali naquele momento o poder de Deus sobre a nossa vida. Ele quis mostrar ali que quis dar uma prova desse poder de Deus. E o nosso Deus, ele continua com esse poder. Ele continua até hoje querendo que nós coloquemos os nossos corações nas mãos dele e que a gente esteja descansando nas mãos do Senhor. A ressurreição de Jesus foi uma prova grandiosa desse amor de Deus. É claro que assim, ressuscitar já tinha acontecido. A gente sabe que Lázaro ressuscitou, a gente sabe da filha de Jairo, que também ressuscitou, do filho da viúva de Naim, que também ressuscitou, mas foram pessoas que ressuscitaram e depois morreram novamente. Mas com Jesus aconteceu algo diferente. Jesus ressuscitou e ele não morreu novamente. É verdade que não sabemos muito como será o nosso novo corpo. Jesus vem para esses discípulos com um novo corpo, uma aparência de Jesus, mas a gente não sabe muito bem como era aquilo, mas a gente percebe que também era um espírito que tinha fome, né? Que ele disse que queria comer, ele comeu. Então não era somente um espírito, era um corpo. Não sabemos como era esse corpo, também não sabemos como será o nosso corpo nessa ressurreição, mas o que vem aqui que a gente precisa entender, e o que ele queria mostrar naquele momento, era sobre o poder de Deus. Quando Deus ali então ressuscita Jesus. Veio como, assim, cumprir a promessa. A Bíblia já tinha dito que morreria, ressuscitaria, Jesus já tinha avisado os seus discípulos, então ele vem agora cumprindo aquela promessa. E a prova disso foi que Jesus então se alimentou, conversou com eles. Então realmente Jesus estava ressuscitado. Enfim, ao mostrar o poder de Deus em fazê-lo ressuscitar dentre os mortos, Jesus estava dizendo para eles: por que vocês estão angustiados? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aí sofrendo essa aflição tão intensa? Eu estou aqui. Eu falei que eu ia ressuscitar. Então é isso que Jesus quis dizer. Irmãos, quando a gente pensa que Deus é poderoso, e Ele é poderoso, Ele está conosco em todo o tempo. Não tem tempestade, a gente canta muito isso, né? A gente lê na Bíblia, não há tempestade que Ele não possa acalmar, não há trevas que Ele não possa dissipar. Tudo isso a gente canta, a gente lê, a gente sabe, mas na hora, né, que aperta, às vezes a gente se esquece. Mas nós não podemos esquecer que não há tempestade que Jesus não possa acalmar, não há trevas que esse poder do Senhor não possa dissipar, não há dor que Ele não possa aliviar, não há lágrima que Ele não possa enxugar, não há pecado que Ele não possa perdoar, não tem problemas que Deus não possa resolver, não há milagre que Ele não pode fazer, não há angústia que Ele não possa desfazer. Portanto, Ele quer que a gente descanse nas mãos dEle. Ele quer que a gente coloque tudo isso nas mãos dEle. Deixa que Ele resolve. Coloque o coração nas mãos do Senhor. É simples assim. A angústia nasce no apagão da nossa memória, quando nos esquecemos quão poderoso é o nosso Deus. Então, quando a gente esquece desse poder que o Senhor tem, quando a gente esquece que Ele pode fazer todas as coisas, é nesse momento que nasce a angústia no nosso coração. Por outro lado, é aí também que a gente pode lembrar que nós podemos ser consolados. Tem um hino, né, que a gente canta muito, 314, nosso cantor cristão, que diz, né, que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. E a gente deve lembrar todos os dias desse hino, dessa frase, colocando nas mãos do Senhor todas as nossas aflições. Quando Jesus pergunta, por que estáis angustiado? Ele quer que a gente coloque diante dele todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades e descanse nele. E aí o nosso coração vai ser consolado, nosso coração vai estar descansado nas mãos do Senhor. E a última estrofe desse hino fala assim: lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Então, por que nós às vezes continuamos
assim, angustiados. Se o Senhor quer que a gente descanse, se Jesus quer que a gente descanse, quer que coloque nas mãos dele todas as nossas aflições. Jesus também tratou da angústia dos discípulos quando ele diz lá no verso 44 ao 47, assim, olha, creiam na fidelidade da palavra de Deus. Olha o que ele fala no verso 44. Depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus estava dizendo, tudo que a Bíblia diz ao meu respeito é verdade. Jesus estava dizendo, tudo que a Bíblia diz a respeito dele é verdade. Então, se está escrito na Bíblia que ele deveria passar por tudo aquilo, é por isso que ele passou por tudo aquilo, né? Por toda aquela situação. Em 3 ocasiões anteriores, ele já tinha falado que sofreria, morreria e ressuscitaria ao 3º dia. E ali os discípulos não tinham entendido muito bem, né? E chegou naquele momento, então, eles viram, né, se viram diante da situação real. Jesus morreu, e agora? Eles por isso estavam angustiados. Mas então Jesus vem e diz, creia na fidelidade da palavra de Deus. O verso 45 vem falar, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Depois, então, que Jesus mostra para eles que a Bíblia é verdadeira, que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, ele, então, abre o entendimento dos seus discípulos e eles ali começam a compreender o que realmente Jesus estava querendo deles. O verso 46, olha, vem falando, está escrito que o Cristo sofreria e ao 3º dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus levou os discípulos a entender que a sua morte na cruz não foi um acidente, não foi por um acaso, mas foi para que se cumprisse o plano de Deus para salvar o perdido, para nos salvar. E aí ele vem e pergunta, por que estáis angustiado? Se a palavra de Deus anunciou tudo a respeito e está tudo se cumprindo, por que vocês estão então angustiados? Crer na palavra de Deus é o melhor remédio contra a angústia do nosso coração. Então a gente precisa descansar, a gente precisa também acreditar na palavra do Senhor. Esse é o melhor remédio para curar a angústia do nosso coração. Precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Todos os dias a gente está falando, recitando o Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente recita. Então, irmãos, vamos realmente confiar nessa palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra de Deus vem falando mais. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Ele está conosco todos os dias, por que estáis então angustiado? Nenhuma angústia é capaz de habitar no coração de quem crê na palavra de Deus. Então, quando nós cremos nessa palavra do Senhor, realmente, o nosso coração não fica angustiado. Eu falo muito nos adolescentes, na classe adolescente, na escola bíblica dominical, que nós, como servos do Senhor, nós somos pessoas tão felizes, mas isso não quer dizer que a gente não vai chorar, que não vai ficar triste, que não vai se preocupar. É claro que tudo isso vai acontecer na nossa vida. Mas essa angústia, essa aflição intensa, isso não vai fazer morada em nosso coração. Isso vai passar. Isso não vai ficar. Quando nós cremos na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é sempre mais forte do que toda essa angústia. Pode vir a tribulação, todavia os mandamentos do Senhor devem ser o nosso prazer. Na próxima vez que você se sentir angustiado, lembre-se, leia a palavra de Deus. Está com o coração aflito? Pega a palavra do Senhor.
Lá tem sempre uma mensagem, uma palavra que vai acalmar o nosso coração, que vai acalentar o nosso coração. Então está aí uma dica bem importante. Leia a palavra de Deus, pois a Bíblia tem sempre algo para acalmar o nosso coração. Em terceiro lugar, quando Jesus ele queria tratar da angústia dos seus discípulos, ele vem dizer para eles, olha, compartilhem o testemunho de vocês sobre o amor de Deus. Deus não tem assim uma estratégia muito eficaz, ele não tem assim um plano, né? Ele não tem assim para gente, ele não quer que a gente crie assim um método, ele não tem uma metodologia, ele não diz assim, olha, são essas técnicas de evangelismo moderna. Não é através assim de grandes eventos, de grandes cruzadas. Ele quer usar você, ele quer usar a mim. É essa que é a estratégia de Deus para apresentar o seu amor ao mundo. É através da nossa vida. O verso 48 vai falar assim, olha, vós sois testemunhas destas coisas. Então, o que ele queria? Ele queria dizer para os discípulos, olha, vocês estão passando por tudo isso. Vocês estão vendo aqui que o amor de Deus realmente existe sobre a vida de cada um de vocês. Vocês estão vendo aqui o poder de Deus quando ressuscitou Jesus. Agora eu quero que vocês vão e falem e demonstrem esse amor. Sejam minhas testemunhas. Compartilhar o nosso testemunho é a estratégia infalível para a evangelização, para ganhar pessoas. Por isso, irmãos, devemos dar bons testemunhos sempre. Por isso, devemos ter bons testemunhos para dar aonde a gente estiver, porque nós somos as testemunhas. É através da nossa vida que devemos demonstrar esse amor de Deus. E a gente imagina os irmãos, se o irmão está um pouquinho assim, um pouquinho só, acima assim do peso e deseja perder isso, só uns 20 quilinhos. E aí, duas pessoas resolvem vender um remédio para você. Um é alguém que mora, você não sabe nem aonde, passou na sua porta, ofereceu aquele remédio e fala assim, olha, eu tomei esse remédio, perdi meus 20 quilos e estou assim, acho esse remédio excelente. O outro é o seu vizinho, que você conhecia ele há um bom tempo, e você viu que de um tempo para cá ele foi dando uma encolhidinha, mantendo a forma, e aí ele chega para você e apresenta para você, olha, eu tenho aqui esse remédio que eu tomei, perdi uns quilinhos, e te aconselho também a tomar. Em qual dos dois a gente estaria acreditando mais? Em quem a gente confiaria? Não seria naquele que é o nosso vizinho? Não é aquele que você conhece? Não é aquele que você vê a vida dele? Então é assim também que a gente precisa ser essa testemunha. Nós precisamos dar esse bom exemplo para que os nossos vizinhos possam estar acreditando em nós. Eles precisam ver na nossa vida um antes e um depois. Ele precisa ver em nossa vida a transformação que Jesus faz em nossas vidas. Nós precisamos ser essas testemunhas. É isso que a palavra de Deus diz lá no verso 48. Vós sois testemunhas. Nós precisamos ser testemunhas do amor de Deus. E somos nós, pessoas que já experimentamos esse amor, que devemos testemunhar desse amor. O nosso coração é preciso estar transbordando desse amor. E se o nosso coração estiver cheio desse amor de Deus, não vai haver lugar para a angústia. Não vai haver lugar para essa aflição intensa. Se o nosso coração estiver cheio do amor de Deus, nós vamos estar descansando nas mãos do Senhor. Nós vamos estar acreditando, crendo na fidelidade da palavra de Deus. Nós vamos estar crendo no poder de Deus. Então nós precisamos estar com o nosso coração cheio do amor de Deus. O verso 49, Jesus fala assim, olha, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Quem é então que pode nos ajudar? É o Espírito Santo. É Ele
quem vai nos equipar. É Ele quem vai nos ajudar a cumprir essa promessa de Deus em nossa vida. É Ele quem vai nos ajudar a darmos esse bom testemunho. É o Espírito Santo que vai estar conosco todos os dias, fazendo com que nós sejamos testemunhas verdadeiras do amor de Deus. Cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E é esse Espírito que nos dá o poder de falar, que nos encoraja. É esse Espírito que nos move a cada dia. E nós precisamos, então, dar lugar a esse Espírito para que ele possa agir, usar a nossa vida. Nossa missão é fazer a terra se alegrar. Em meio a tanta tristeza, em meio a tantas dificuldades, nós precisamos fazer a terra se alegrar. Porque Jesus é a razão da nossa alegria. É Jesus que nos dá essa alegria. E nós precisamos transmitir isso para todas as pessoas. Fazer essa terra se alegrar. Mas o que tem a ver isso com as nossas angústias? O que tem a ver eu fazer a terra se alegrar? Eu falar com as pessoas? O que isso tem a ver com a angústia do meu coração, com o meu problema, com a minha situação, com a minha aflição? O que isso tem a ver com a enfermidade que eu estou passando? O que isso tem a ver com a tristeza que está no meu coração? Essa é uma ótima pergunta, pois a gente tem aqui nessa passagem também uma resposta para essas perguntas. Quando nos sentimos angustiados, devemos lembrar qual é o nosso motivo real, qual é a nossa missão para continuar ainda vivendo aqui na terra. E aí a gente meio que coloca essa angústia de lado e a gente deve assim, eu tenho um propósito. O Senhor me colocou aqui por um propósito. E qual é essa missão? Falar, ser testemunha. Então, quando essa angústia vem e aperta no nosso coração, devemos assim, dar a volta por cima e falar, não, eu tenho uma missão aqui nessa terra. E qual é a minha missão? Falar do amor de Deus. É para isso que o Senhor me colocou aqui. E precisamos nos ocupar dessa missão. Muitas das vezes, irmãos, a gente vê que quando assim, algo vem sobre nós, a gente vai se abatendo, vai ficando aflito, angustiado. Muitas decepções que a gente vive nesse mundo. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a chorar, a gente começa a ir lá para o status do Zap, e colocar aquele monte de frases assim, que você olha e todo mundo percebe que você está sentindo, ou jogar algumas frasezinhas meio que assim, umas diretas. Ao invés da gente fazer isso, vamos estar colocando a nossa vida na mão do Senhor. Vamos estar nos ocupando com coisas relevantes, com aquilo que é a nossa missão. Ao invés de, eu estou triste, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos conversar com os nossos irmãos. Ao invés de a gente ficar colocando aquelas coisinhas, falando aquelas coisas que em nada vai acrescentar. Muito pelo contrário, vai nos deixar ainda mais angustiados. Porque quando a gente está triste, aflito, mas a gente se envolve com alguém, a gente conversa com alguém, quando a gente faz algo que agrada ao Senhor, aquela angústia vai saindo do nosso coração. E aí Jesus vem, por que estás angustiado? Dentro de em breve, vocês vão receber um poder sobrenatural do Espírito Santo. E vocês vão se encher de alegria, de amor, de paz. E vocês devem ocupar a vida de vocês compartilhando o testemunho pessoal de vocês com todos, a começar dos que estão perto de vocês. Essa deve ser a nossa missão. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Que a gente esteja enchendo o nosso coração de alegria, de coisas boas. Eu volto a falar, momentos difíceis, todos nós vamos passar. Momentos tristes, todos nós vamos passar. Por tempestades, por ventos. Mas o nosso coração precisa estar cheio da presença do Senhor. E assim essa tristeza, essa aflição, essa angústia, só assim essa angústia vai passar. E como a gente pode superar tudo isso? Trabalhando na seara do Senhor. Está aí o melhor remédio para o nosso coração. Trabalhando na seara do Senhor. Fazendo a vontade do Senhor. Cumprindo aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós façamos. Quando a gente ajuda alguém,
quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente se envolve de alguma forma, junto com os irmãos no ministério da igreja, quando a gente conversa com o vizinho, fala do amor de Deus, isso vai tirando essa aflição, essa angústia de nosso coração. E é isso que o Senhor quer, que a gente esteja trabalhando na seara dele. Talvez o nosso coração nessa noite esteja assim, um pouquinho angustiado, um pouquinho triste. Quem sabe você chegou aqui assim, até um pouquinho aflito, ou muito angustiado. A Bíblia fala para a gente que Jesus se importa com os nossos sentimentos. Ele se importa. Jesus não quer que a gente passe uma vida inteira aqui triste, chorando, abatido. Muito pelo contrário. Ele quer que a nossa vida aqui seja uma vida feliz, uma vida alegre. E é isso que Ele quer de nós. E se você está assim com o seu coração angustiado, aflito, descansa no Senhor. Confie na fidelidade do Senhor. Acredite na palavra do Senhor. Creia no poder de Deus. Creia que Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que pode cuidar de nós. Ele é um Deus que vai nos abençoar nos nossos momentos difíceis. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que a gente precisa. Ele sabe de todas as nossas dificuldades. É claro, irmãos, que a gente é ser humano, a gente é fraco, a gente é pequeno. Em muitos momentos a gente entristece, a gente fica angustiado. Mas vamos descansar nas mãos do Senhor. Jesus, Ele não quer, assim, criticar nenhum de nós. Ele não quer julgar nenhum de nós, assim como Ele fez com os discípulos. Ele não criticou os discípulos. Ele não chegou lá e falou assim, gente, eu falei com vocês que isso ia acontecer e por que vocês estão angustiados? Em momento algum Ele falou isso. E não é isso que Ele fala para a gente. Ele não fala para a gente assim, olha, a Bíblia está toda aqui, a palavra está toda aqui escrita, lê, por que você não lê? Muito pelo contrário. Ele não quer criticar nós, mas Ele quer cuidar do nosso coração. Ele quer tirar essa aflição. Ele quer tirar essa angústia que está no nosso coração. Ele quer acalmar, Ele quer nos dar alegria. E nessa noite eu convido a cada um de nós para estarmos descansando no poder de Deus, a estar crendo na fidelidade da palavra de Deus. Eu convido a cada um dos irmãos a estar compartilhando o testemunho do amor de Deus, testemunhando o amor que o Senhor tem sobre você, sobre a minha vida. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. E nós precisamos estar falando isso, demonstrando isso. Muito mais o Senhor tem feito por nós, muito mais alegrias, muito mais felicidade, muito mais prazer a gente tem do que aflições. É claro que aflições, dores, tristezas, tudo isso nós temos. Mas como a gente já falou, e a Bíblia fala para nós, que cada um de nós estaremos passando por aflições, mas o Senhor estará conosco todos os dias, nos consolando, nos fortalecendo, nos ajudando. Então que a gente possa estar colocando a nossa vida cada vez mais nas mãos do Senhor, descansando realmente, acreditando que os momentos difíceis são só momentos que vão passar, que as tribulações são só momentos e que vão passar, porque a palavra de Deus diz isso, e o Senhor é fiel. A palavra de Deus é fiel e ela se cumpre. Então, se o Senhor fala que está conosco em todos os momentos, Ele está conosco em todos os momentos. Hoje, a gente conversando cedo lá na classe dos adolescentes, e a gente estava falando que nós aqui temos tantas coisas. Quando a gente olha em volta do mundo, quantas pessoas vivem assim, uma total miséria. E quando se convertem, tem uma alegria no coração, principalmente quando a gente vê os povos lá da África, e a gente percebe assim, que são pessoas tão miseráveis, não tem nada, né? Às vezes não tem uma casa direito, não tem
uma televisão, um celular, não tem, assim, não tem nem noção de como é o mundo para cá. E a gente que tem um mundo tão, assim, a gente tem conhecimento desse mundo tão bonito. A gente pode andar de carro para todo lado, a gente tem uma casa boa para morar, a gente tem comidas gostosas, facilidade para comer, tantas coisas gostosas. E às vezes a gente fica ainda cabisbaixo, com o nosso coração angustiado. Às vezes a gente presta um culto de louvor ao nosso Deus meio assim entristecidos. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Então a gente pode entristecer, a gente pode passar por momentos difíceis, mas a questão de quando a gente está angustiado, a gente precisa descansar nas mãos do Senhor. Saber que é Ele que vai cuidar de todas as coisas. Saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos estar cantando nesse momento, junto com o nosso Ministério de Louvor. E eu convido a todos vocês, estejam orando, estejam cantando, pensando, meditando. Como está o nosso coração? Como tem estado o nosso coração? O que tem me angustiado? O que tem me deixado aflito? O que tem me entristecido? Coloque nas mãos do Senhor. Descanse nas mãos do Senhor. É isso que Jesus deseja. Ele quer que a gente descanse. Coloca nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou triste por isso. Meu coração está aflito por essa situação. Mas eu sei que o Senhor pode resolver. Descansa, confia, acredita no poder de Deus. Vamos estar cantando nesse momento. Coloque-se de pé, vamos estar cantando ao Senhor, colocando diante das mãos do Senhor todas as nossas aflições, as nossas angústias, descansando nas mãos dEle, tudo que nos aflige. Sobre as águas
Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero colocar as nossas vidas nas Tua mão, Senhor. Colocar, Senhor, porque nós somos fracos, pessoas falhas, pessoas, ó Pai, que muitas das vezes não acreditamos, Senhor, na Tua palavra, na Tua promessa. Nós até cantamos, ó Pai, nós até acreditamos quando está tudo bem, mas quando os momentos difíceis chegam, às vezes, Senhor, o nosso coração se angustia, às vezes não vemos saída, ó Deus. Mas, Senhor, queremos Te pedir, esteja, Senhor, sempre conosco, para que a gente possa estar acreditando, Senhor, descansando nas Tuas mãos, ó Deus, colocando diante de Ti, Senhor, todas as nossas aflições, todas as nossas tristezas, as nossas mágoas, ó Pai, sempre com a certeza de que o Senhor há de nos fortalecer, de que o Senhor há de estar conosco em todos os momentos, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos das dores, nos momentos das tristezas, pois o Senhor está acima de todas as coisas, ó Pai. Pode, Senhor, surgir, ó Pai, levantar as águas, levantar a tempestade, Senhor, os vendavais, ó Deus, mas o Senhor nos fortalece, nos mantém de pé, ó Deus. E nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra pode, Senhor, nos ajudar. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor, por isso nós confiamos em Ti, ó Deus, com a certeza de que o Senhor há de curar o nosso coração em todos os momentos que esta angústia, Senhor, vier sobre ele. Todos os momentos que estivermos aflitos, tristes, o Senhor estará conosco, Senhor, nos fortalecendo. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a Tua igreja, para que a cada dia, Senhor, nós possamos estar descansando em Ti, confiando em Ti, Senhor, crendo, Senhor, na fidelidade do Teu amor, do Teu poder, nesta fidelidade da Tua palavra, Senhor. Esteja, Senhor, também nos ajudando a ser testemunhas de Ti, Senhor. Que nossa vida possa, Senhor, ser uma demonstração do Teu amor, ó Pai. Que nós estejamos mostrando ao mundo o grande amor que o Senhor é através das nossas vidas. Que tudo que o Senhor nos faz é bom e nós devemos falar, pregar e mostrar, Senhor, esta bondade para este mundo que jaz no maligno, ó Deus. Esteja, Senhor, conosco, ó Deus. E agora também, Senhor, queremos Te pedir para que continue conosco, Senhor, nos decorrer desta semana, ó Deus. Dá-nos uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana, Senhor, no nosso trabalho, no nosso lar, Senhor. Tudo, Senhor, abençoado por Ti, com calmaria, Senhor, com tranquilidade e com paz, Senhor. Dá-nos uma semana, Senhor, alegre, uma semana, Senhor, confiante em Ti, Senhor. Leva-nos aos nossos lares protegidos por Ti. É a oração que nós fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém.